Graças a Paz, irmãos, datando hoje é dia 19 de dezembro de 2014. Amanhã nós vamos ter nosso último seminário na base de cura e libertação e já está lotado de pessoas e certamente vai ser cheio da presença de Deus, vai ser bênção. E hoje Deus me dirigiu gravar esse vídeo à noite para você, numa sexta-feira, véspera do seminário, diferente de como eu costumo realizar, por uma direção majoritária do Espírito Santo. Normalmente nós gravamos esses vídeos no domingo pela manhã, domingo à tarde, né? Mas Deus determinou que realmente eu parasse para descansar, usufruísse desse período de férias, né? Que vai do dia 20 de dezembro até o dia 17 de janeiro, onde nós vamos estar retomando a nossa agenda na base. Então hoje, excepcionalmente, estou gravando esse vídeo à noite, uma vez já cumprido, né, os meus deveres, que antes de cada seminário é importante você se preparar, você orar, você se consagrar, ou seja, o seminário não é feito de uma maneira automática, não é feito pela capacitação da carne, muito ao contrário, tem que buscar força e renovo do Espírito Santo para isso. Então hoje, de uma maneira excepcional, esse vídeo está sendo gravado à noite. Eu não poderia deixar de inserir nesse vídeo, peguei hoje, no finalzinho do dia, o livro Quilaim, Águas Turvas, né? Ficou pronto, nasceu mais um filho, a qualidade excepcional, mais uma vez, da Novo Século, o cuidado com a capa, com a diagramação, com a revisão, com o tipo de papel, com fotografia, né? Tem foto, tem orelha, fizeram aqui por dentro vermelho. Então, gente, ficou muito legal, estou muito grato a Deus por mais esse presente. Amanhã a gente vai fazer alguns sorteios desses livros na base. Então hoje, eu não poderia deixar também, no último dia do ano, no último vídeo do ano, melhor dizendo, eu sei que vocês já se divertiram aí com o Daniel Lee, né? Nunca foi minha intenção provar nada para ninguém do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. A história simplesmente foi relatada e você recebe, você filtra o que é bom, você retém o que é bom e acredita pela fé, né? Sim, como a Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias, algumas delas até humanamente falando, estapafúrdias, né? Ou você acredita ou você não acredita. Nunca foi minha pretensão fazer com que vocês acreditassem na história de Daniel, né? Porque isso é o Espírito Santo que convence, que vai mostrar, e a árvore você vai conhecer pelos frutos. E graças a Deus, em 16 anos de ministério, essa árvore tem exalado o perfume de Cristo para a honra dele e tem dado muitos frutos para o reino de Jesus, e você é um desses frutos. Louvo a Deus, querido, pela sua vida, viu? Então, depois vocês se divertiram aí com o Daniel Lee, hoje nós vamos trazer um outro tema que vai trazer esclarecimento para a sua vida, vai trazer direção e vai trazer renovo. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema. Você sabe que Salomão foi um homem muito sábio, né? Provavelmente ele usou 100% do seu cérebro, ou chegou muito perto de usar 100% do cérebro. Então Salomão, um homem sábio, filho de um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Salomão se inclinou a Astarote, a gente já falou isso em outros vídeos, logo depois que aquele 666 entra dentro dele, né? 1 Reis 10:14, depois ele se inclina a Astarote. E o número 666 só é nos revelado em Apocalipse 13:18, como fazendo parte de uma trindade satânica. Nós já falamos isso em outros vídeos também, só estou puxando o fio da sua memória. Então Salomão, sabiamente, mesmo sendo sábio, em algum momento ele deixou de vigiar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Então Salomão, ele se inclina a esses deuses, se inclina a Astarote, se inclina a outros deuses pagãos, e existe uma vertente, né, judaica, de algumas linhas e pensamentos judaicas, que acreditam que, na verdade, Salomão fez isso para o bem da sua nação. Usando da sua inteligência, ele procurou sobrepujar os demônios. Se assim ele fizesse, sobrepujando essas entidades, ele então poderia livrar a sua nação das influências malignas. Então ele procurou aprender de fato as artes mágicas. Existe um livro apócrifo de Salomão chamado O Testamento de Salomão. Esse Testamento de Salomão conta que certa vez, lembrando, né, antes desse livro ser escrito, ser passado, impresso, registrado em papiros e pergaminhos, ele foi passado oralmente, um para o outro, nos altos escalões dos sacerdotes. Então é evidente, muitas dessas coisas se perderam, né? Muitas verdades aqui foram alteradas, foram deformadas, mas vale a pena aqui como conhecimento para você. Depois a gente vai passar na questão daquilo que vai trazer edificação
para a sua vida. Então conta esse livro, o Testamento de Salomão, que é um apócrifo, diz que certa vez ele sobrepujou 36 demônios, deixando eles imobilizados, paralisados. E ele tinha o controle sobre 72 demônios, os mais poderosos. Então lembrando, tinha os 4 grandes príncipes do inferno, que nós já falamos em outros vídeos, Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, né? Asmodeu e Leviatã. Então cada um desses 4 grandes príncipes governava no seu exército, né? Tinha 18 generais, cada um dos seus grandes príncipes tinha 18 generais, totalizando 72 demônios que supostamente Salomão tinha o controle. Então ele recebeu um anel, né? Isso tudo diz o livro apócrifo, tá? Né? Nas traduções judaicas, rabínicas, mais antigas, mais herméticas, mais fechadas e tudo mais, né? E ele então recebeu um anel, supostamente de um anjo chamado Gabriel. Nesse anel tinha aquele símbolo que nós já falamos antes, o símbolo do hexagrama, a estrela de 6 pontas, usada na alta magia. Então Salomão, em porte desse anel, né, usando do seu poder e da sua sabedoria, ele sobrepuja os demônios. Provavelmente esse anel tinha que ser de metal, né, tinha que ser de ouro, e alguns judeus, algumas tradições judaicas, porque eu pesquisei, interpretam a estrela de Davi, né, ou o hexagrama, ou o anel de Salomão, como uma espécie de talismã, como se fosse uma espécie de proteção contra as influências malignas. Por isso, algumas tradições inferem, conjecturam, que a bandeira de Israel apresente a estrela de Davi, ou o selo de Salomão, ou o anel de Salomão, ou o hexagrama, como você queira chamar, como uma espécie de talismã, como dizendo assim, queremos a proteção para os povos ao nosso redor. Uma coisa curiosa que eu quero deixar você para pensar, tá? Você já reparou que alguns mapas não constam a nação de Israel? Pesquise. Eu já dei como lição de casa para as minhas ovelhas, mas eu estou expandindo esse conhecimento para você. Em alguns mapas, simplesmente a nação de Israel não existe, ela não está grafada, né? E se você reparar também, o Parlamento Europeu, com a Torre de Babel, o seu projeto, a sua forma arquitetônica é muito similar. Gente, tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor, como já dizia o velho dramaturgo, né, William Shakespeare. Né? Então Salomão tinha esses poderes, né, segundo o livro ali. Agora uma coisa interessante, Jesus certa vez ele está expulsando demônios. Vai estar em Lucas capítulo 11, versículo 14. Estava ele expulsando o demônio, no qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Então, ou seja, existem demônios que podem causar quadros sintomáticos de doença, nem toda doença é do diabo, né? Nem toda mudez é oriunda de um demônio mudo, né? De um demônio que causou a mudez, porque o seu equipamento vocal estava preservado, só que o demônio não permitia que ele falasse. Jesus então expulsa esse demônio, lembrando que há causas naturais também para a mudez, né? Ou para a surdez, ou para a cegueira. Aqui está se pautando numa causa espiritual. E o menino falou, e todos ficaram ao redor, a multidão ficou estarrecida, né? Ficaram estupefatos ali. Mas alguns diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas ele, conhecendo e os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa dividida contra si mesma cairá. Então nós entendemos que esse reino de Satanás, e Satanás ele tem o reino, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 7, Satanás está dizendo para Jesus, né? Perdão, Jesus dizendo para Satanás: e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo em um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então você só pode dar aquilo que você tem. Ninguém dá aquilo que você não tem. Então Satanás ele detém o controle. O mundo jaz no maligno. Através do pecado original, Satanás entra no mundo. E Deus havia dado poder ao homem de dominar a terra, né? E sobrepujar a terra. Mas através do pecado, Satanás ele usa do homem como uma ferramenta para ele dominar e sobrepujar a terra, né? Então o homem passa a ser um meio, passa a ser um canal através do seu pecado. E casa dividida não prevalece. Então essa casa, esse reino de Satanás,
ele não é dividido. Não existe a ala pentecostal do satanismo, não existe a ala satanismo moderno, satanismo medieval, satanismo primitivo, satanismo avançado, satanismo isso, aquilo, não tem isso. É avivamento do satanismo, né? Explosão, ato profético no satanismo, não tem isso. O satanismo é satanismo e acabou. Alta magia, não há divisão nesse reino. Por isso que Satanás quer nos dividir. O termo diabo deriva do grego diabolos, aquele que traz a divisão. Por isso que ele quer trazer divisão na igreja, e nós vemos isso à nossa volta. Quanta divisão em nosso meio, né? Então, casa dividida não prevalece. É o primeiro ponto que a gente tem que pensar, que tem que ponderar ali. Então, Satanás, de fato, ele tinha um reino, e esse reino não é dividido. E Jesus, ele ressalta isso: casa dividida não prevalecerá. Mais adiante, Jesus nos dá um sinal profético. Ele está nos dando aqui um ensinamento profundo, que eu quero que você veja com a profundidade que a Bíblia apresenta. Não com a superficialidade que muitas vezes te mostram, mas com profundidade, com sabedoria. Versículo 29. E ajuntando, depois que ele expulsou o demônio, né? E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jonas era um profeta muito respeitado pela comunidade judaica, tá? Então por isso Jonas está sendo citado aqui. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também será sinal para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu sou maior do que Salomão, e eu sou maior do que Jonas. Jonas era um profeta, então tudo bem, ser maior que um profeta, né? Os judeus entenderam. E ser maior que Salomão? Salomão era sábio, Salomão era rico, Salomão era poderoso. Então, embora Jesus fosse sábio, embora Jesus fosse poderoso, Jesus não era rico. E Jesus não tinha assim um reino terreno, e isso os judeus não estavam entendendo. E Jesus faz uma comparação com a rainha do sul, que muitos vão interpretar como a rainha de Sabá, que ela se aproximou de Salomão para testar a sabedoria de Salomão. Então ela apresenta enigmas, ela apresenta uma série de perguntas para Salomão, e Salomão responde essas perguntas, e aí valida, chancela, e ela percebe que Salomão realmente tinha uma sabedoria irrefutável. Ela fica maravilhada com aquela sabedoria, ela dá muitos presentes para Salomão. Então aquilo foi mais um acordo comercial, não foi um confronto de bruxos, de magos, de feitiçaria. E Jesus diz que essa rainha do sul se levantará em juízo com os homens dessa geração e os condenará. Essa rainha do sul que Jesus está falando não é a rainha de Sabá. Porque a rainha de Sabá não vai trazer juízo, não vai trazer condenação. Claro que você pode criar interpretações, é a ganância, é o poder, é a opulência, né? Mas não é isso que eu acredito. Eu quero pontuar, eu quero expandir os horizontes para você. Vamos entender um pouco melhor quem é essa rainha do sul, né? Uma coisa interessante, Jeremias, capítulo 7, versículo 18, diz assim: os filhos apanharam a lenha, os pais acenderam o fogo, e as mulheres amassaram a farinha para fazerem bolos para a rainha dos céus e lhe oferecerem libações a outros deuses, provocando-me a ira. Então vocês notem que aqui o versículo do profeta Jeremias, ele está abarcando toda uma geração, todo mundo participou, né? O pai, o filho, a mulher, todos participaram dessa cerimônia ritualística para agradar a rainha dos céus, que é um demônio, que é uma entidade diabólica, que não é Deus, que não é a figura de Deus, né? Vamos pegar um outro texto também, em Jeremias, capítulo 44, versículo 17, que diz assim: mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus. De novo, a rainha dos céus, né? Rainha dos céus, né? Oferecendo-lhe libações, né? Sacrifícios, né? Honras, isso são libações, né? Como nós e nossos pais, nossos reis, você vê até os reis, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Olha o poder de persuasão de Satanás. Ele está invertendo valores aqui. Ele está dando a impressão
impressão de que o povo está usufruindo melhor da terra. Não faltava mal algum para eles, porque eles estavam honrando a rainha dos céus e não a Deus. Mas Deus já falou também através do profeta Jeremias, o versículo anterior que nós falamos, Jeremias 17, 18, provocando a minha ira. Deus não se agradou disso. Então não caia nessa malha de ilusões. Não olhe para a ilusão à sua volta de poder, de dinheiro, de fama, de glamour, né? Não se curve a outros deuses. Só há um Deus, só há um Deus, só há um caminho que leva ao Pai. E esse povo não estava entendendo isso. E eles não viam mal algum, eles estavam cegos, né? Estavam completamente cegos. Jesus veio para abrir os nossos olhos. Jesus veio para expandir os nossos horizontes, para nos trazer uma profundidade de conhecimento. Então nós sabemos que Deus, Ele é Pai, né? Ele é Pai. Tanto é que Jesus ensina o Pai Nosso. Como é que começa? Pai Nosso que estás nos céus. Então a figura de Deus é uma figura paterna. Quem é a mãe? A mãe, aqui eu estou usando uma alegoria, tá? A mãe é a igreja, né? A igreja que é a noiva, que tem a figura feminina. A noiva protege, a noiva acolhe, a noiva ensina, a noiva dá alimento. Então, essa mãe, a igreja, ela cuida dos filhos do Pai, cuida dos filhos de Deus. Então é importante você fazer parte da noiva, né? Você está agregado a um grupo, mesmo que sejam aquelas ovelhinhas virtuais que nós estamos falando hoje, né? Que são pessoas desigrejadas. Eu não quero que você se afaste do braseiro, brasa fora do braseiro, esfria, você volta para as trevas. Para você continuar brilhando, você tem que ter essa manutenção de fé. Então quem é essa rainha dos céus? Na Síria, ela tinha o nome de Istar, era chamada de Rainha dos Céus. Era chamada de Astarté pelos cananeus, também era a Rainha dos Céus. Então, os egípcios também tinham a sua Rainha dos Céus. Então nós vamos ver vários povos, várias civilizações, essa nomenclatura Rainha dos Céus, que para nós hoje já é bastante familiar, que a gente acaba agregando muitas vezes as figuras aos ícones do nosso tempo, a Maria, a Iemanjá, né, a Iara, a Aparecida e tudo mais, né? A Aparecida, não Maria, perdão, tá? Então, nós começamos a criar links com isso. Mas o fato é que essa figura da Rainha dos Céus, ela sempre existiu. E Jesus disse que, olha, essa rainha vai vir do sul e vai trazer juízo sobre vocês. O que acontece? Agora o historiador Flávio Joséfo está nos dando um ensinamento. Né? Jerusalém é sitiada, né? E aí o estado de sítio de Jerusalém promove uma destruição da cidade santa. Jesus profetizou, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque vocês rejeitaram o Messias, né? Mandei profetas e vocês rejeitaram, apedrejaram, mataram, crucificaram, né? Fizeram o que não era bom aos olhos de Deus. Então, aí acontece, o último refúgio dos judeus, segundo o historiador judaico Flávio Joséfo, foi Massada, que era uma grande fortaleza e ficava ao sul de Jerusalém. Olha que coisa interessante, ficava ao sul de Jerusalém, Massada. Então, ele se refugia ali. Ou então, quando chega o exército romano, eles percebem que eles não têm como vencer o exército romano. O exército romano era muito poderoso. Eles tinham armas, assim, equipamentos bélicos de 30 metros de altura, que disparavam pedras, tinham catapultas poderosas, tinham artilharia que mandavam várias flechas ao mesmo tempo, e era um exército enorme. Quando eles viram o exército romano chegando, eles chegaram à conclusão: nós não vamos sobreviver, nós vamos morrer. Então foi feito um sorteio e 10 homens, segundo Flávio Joséfo, foram estabelecidos, tiveram a missão, né, a trágica missão de matar todos. Eles fizeram um suicídio coletivo, né, porque eles preferiram morrer do que cair na mão dos inimigos e ser torturados por eles, ser maltratados por eles, se entregar aos inimigos, né? Então eles se mataram, eles tiram a própria vida. É o juízo que Jesus disse. Vai vir do sul, essa rainha dos céus, essa entidade, usando daqueles homens, usando do exército romano, traz um juízo e traz uma sentença àquele remanescente dos judeus que tentaram buscar a última saída na fortaleza de Massada. Essa é a minha interpretação. Eu acho até bastante coerente ela. E se você não concorda, não vamos ficar inimigo, tá bom, querido? Eu amo a sua vida, eu só quero que você pense, eu só quero que você reflita, eu só quero expandir os seus horizontes, né? E isso não é o mais importante que eu tenho para falar hoje para você, não. Há algo mais importante do que isso, né? Então, o que acontece? Sabe quando foi a data
que aconteceu esse suicídio coletivo em Massada, ela aconteceu exatamente na festa dos pães ázimos, né? No ano 73 depois de Cristo, ano 73 depois de Cristo, segundo o historiador Flávio José. Então as mortes ocorreram, vou ler o trecho, ocorreram no 15º dia do mês de Nisan, segundo o calendário judaico, primeiro dia da festa dos pães ázimos. Quando é que Jesus é crucificado? Na Páscoa. Páscoa significa travessia, é a celebração judaica do livramento deles do Egito, né? E eles tinham uma celebração da festa dos pães ázimos. Olha só a associação, na mesma data o suicídio, na mesma data a sentença. E aí Jesus, quando ele prepara a ceia, a ceia era feita com pães ázimos também. Naquela época era celebrada com pão sem fermento, porque na pressa em fugir do Egito, eles não tinham tempo de fazer com que a massa crescesse. E aquela massa sem fermento fez com que eles sobrevivessem. Tanto é que eles dormiam de pés descalços, né? Então essa festa dos pães ázimos já está estabelecida em Levítico, capítulo 23, de 6 a 11, né? E também eles dormiam com os pés calçados, prontos para a fuga. Está descrito em Êxodo 12, 11. Preparados para fugir a qualquer momento. Então a festa dos pães ázimos tem esse contexto e Jesus também prepara pães ázimos, pão sem fermento. Interessante que o fermento ele está ligado, existe uma relação simbólica do fermento com o pecado. Vou aqui agora para 1 Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8. Capítulo 5, de 7 a 8. Olha o que diz aqui Paulo falando. Alimpai-vos vós do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Então o fermento está ligado à malícia, está ligado à ordem, a alguma coisa ruim, né? Tanto é que Jesus ele fala, cautelai-vos do fermento dos fariseus. O fermento incha, o fermento traz vanglória, né? O fermento infla o ego, o orgulho, a soberba, a ganância. Então cuidado, não deixa que esse fermento entre na sua vida, ele vai te contaminar, vai te fazer mal, né? E isso faz com que a ordem das coisas fique invertidas, né? Quando você se contamina com algo, você inverte os valores de Deus. Quero contar mais uma coisa, um paralelo. Caim, muitas pessoas me perguntam, o que aconteceu com Caim? Caim, provavelmente, conheceu a sua mulher, Gênesis capítulo 4, de 16 a 17, fala que ele foi para a terra de Nod, e lá ele conheceu a sua mulher. Algumas linhas teológicas dizem que, na verdade, Caim se casou com uma das filhas de Adão e Eva, né? Na época ainda não tinham as leis, então havia um incesto, sim, né? Mas aí para pensar, se coloca no lugar de Adão. Adão, por acaso, iria abençoar essa relação? Adão diz, não, vai lá, eu tive uma filha, vai lá, casa com Caim que matou teu irmão, estou abençoando, vai lá, casa com ele. Provavelmente a terra de Nod, aqui é uma inferência, tá? Existe uma conjectura, inclusive nas linhas rabínicas, nas linhas judaicas, de que a terra de Nod já era habitada, já tinha uma habitação, não pelos filhos de Deus, né? Não pelos filhos dos homens, perdão, mas pelos filhos de Deus, que eram os anjos caídos, né? Os Néfilins, né? Ou também chamado Benai Elohim, né? Então são anjos caídos. Então provavelmente a raça humana passa a ser mais corrompida ainda, passa a ser ainda mais deformada, e os seus valores foram alterados. Olha o que diz o texto de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 22. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Ou seja, a ordem natural de Deus, ela passa a ser invertida, ela passa a ser alterada, porque o DNA humano foi alterado desde a época de Caim. Desde a época de Caim, e ainda piorou quando ele vai para Nod, ainda há algo pior. Aí Deus, na sua fúria, determina uma sentença sobre a terra através do dilúvio. E o dilúvio, ele vem a ser uma espécie, aqui entre aspas, tá? De batismo
nas águas, porque no sentido de trazer purificação sobre a terra estava inundada com o pecado, né? Estava completamente contaminada com o pecado, corrompida com o pecado, e as águas do dilúvio lavam, purificam. Por isso que hoje o batismo, reinstituído por Jesus, né, ele tem uma conotação de purificação, é um testemunho público da sua fé. Eu sou uma nova criatura, eu sou nascido de novo, né? Esse é o valor principal que você tem que ter em mente. É um sacramento que Jesus nos deu, é uma das ordenanças que Ele deu para nós. Olha só que interessante esse versículo. Finalmente apareceu aos 11, lembra? Judas traiu, ficaram os 11, e Jesus já está ressurreto. Estando eles assentados juntamente, ele lançou-os em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que já tinham visto ele ressuscitado. Ou seja, no primeiro momento eles não acreditaram que Jesus foi ressuscitado e nem sequer o reconheceram. Você, querido, vai receber um corpo glorioso, transformado, um corpo que não vai ter dor, um corpo que não envelhece, que não se corrompe com o tempo, um corpo que não está limitado, né, às nossas limitações da carne. Todos nós estamos destinados a receber esse novo corpo glorioso, né? E aí Jesus diz para eles, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança que Jesus dá aos seus discípulos. Quem crer e for batizado será salvo. Então olha a condição. Primeira coisa, crer. Crer, quem acreditar, se creres verás a glória de Deus. Crer é ter fé, é acreditar em Jesus, acreditar no cristianismo, acreditar nos valores de Cristo. Começa por aí, acreditar, né? E for batizado, é uma consequência do que você crê. Ninguém vai ser batizado sem crer, não é isso? Então primeiro você crê, depois ser batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí ele volta, quem não crer será condenado. E não está escrito, quem não for batizado, né, será condenado. É uma consequência natural. Mas o mais importante que Jesus ressalta é crer, é a fé. O bandido da cruz ao lado de Jesus não foi batizado. Não foi batizado. No entanto, ele foi para o céu. Né? Então não coloca isso na sua cabeça. Claro, não tinha tempo para isso, foi rema para ele, foi também. Mas eu quero enfatizar a questão do crer. O crer é mais importante. O ato é um ato simbólico, é um sacramento, é um mandamento, você deve fazer. Mas vamos entender bem essa questão. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Novas línguas não quer falar, não quer dizer blá blá blá. Nova é língua que as pessoas entendem, língua que comunica, língua que vai levar a pessoa ao evangelho. Como é que você vai comunicar se você falar uma língua que ninguém entende o que você está falando? Nós já falamos isso em outro vídeo. Pegarão em serpentes, se beberem coisa alguma mortífera, não lhe farás dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. E o Senhor, depois de ter falhado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando eles com o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Né? Marcos 16, 14 a 20. Né? Isso vai ser complementado em Mateus 26, 30. Diz que eles, cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então eles estavam num clima festivo, eles cantaram um hino junto com Jesus. Que privilégio, né? Cantaram um hino com Jesus e aí partiram para o Monte das Oliveiras. Lucas 22, 30 e 39, diz como era de costume, né? Jesus já está depois da ceia. Vamos voltar para a ceia, para a gente entender bem? Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. Ele disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Desejei demais, anelei por isso, eu queria muito comer mais uma vez com vocês. É uma honra para mim comer com vocês. Era isso que Jesus estava dizendo, né? Porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomado, repartido entre vós. Porque vos digo que já não beberei mais o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então a ceia é feita em memória de Cristo. Não tem nenhum argumento na Bíblia que diga que você não pode tomar a ceia se você não for batizado.
entende? Porque a função aqui é crer em Jesus. E quem crê faz em memória. Você precisa ser batizado? Precisa. Foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar o seu ministério público. Mas isso não impossibilita de você de participar da ceia. É o meu entendimento, porque a Bíblia não fala nada contra isso, tá bom? Existe uma ordem para as coisas, né? Então, aí, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, semelhante como o cálice, depois a ceia, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, meu sangue que é derramado por vós. Então, Jesus estabelece a nova aliança, um novo pacto, que tem dois pilares fundamentais: o amor. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois pilares, e tudo deriva desse amor. Não matarás. Se eu amo, eu não mato. Não adulterarás. Se eu amo, eu não vou adulterar. Eu vou honrar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou honrar a Deus. Eu vou honrar os princípios de Deus. Tudo vai estar derivando desse amor. Não é mais um protocolo, mas agora é por amor. Você vai dar uma oferta para Deus, não é mais por uma obrigação, é por amor a Deus. Tudo que você faz é por amor a Deus, né? E aí Jesus está no momento de aflição. E o que ele faz no momento de aflição? O que você deve fazer no momento de aflição? Lucas capítulo 39. E saindo foi como costumava ao Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E chegou naquele lugar e disse: orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Ele costumava orar. Nos momentos de dificuldade, Jesus orava. Momentos de dificuldade, ele orava. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. A noite. Ele não passou um minuto, ele não passou uma hora, e a gente quer poder de graça. A gente quer da noite para o dia, né? Quer unção assim, caindo do céu. Eu vou lá, compro o carnê da unção. Eu levo para casa a rosa consagrada e eu tenho unção. Não é assim que se conquista a autoridade, com oração. É com o joelho dobrado, né? É com que Jesus passou a noite em oração. E para tomar uma decisão. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, a quem deu também o nome de apóstolos. Então, toda vez que Jesus tinha que tomar uma decisão, ele orava. Quando ele queria ter mais comunhão com o Pai, ele orava. É importante a oração em concordância, é importantíssima. Um pode contra 1000, dois contra 10.000, onde dois concordam na terra, está ligado nos céus. Mas é fundamental você ter o seu tempo particular com Deus. Tranca-se no teu quarto, fecha a tua porta e fala em particular com o teu Pai. Era o que Jesus fazia. Ele ia ao monte, ele buscava o isolamento para orar, ele buscou o deserto para orar, para se consagrar. Então é importante você ter seu momento particular com Deus. E Jesus, como de costume, vai ao Monte das Oliveiras. E depois que ele ora, e depois que ele coloca ali: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Está passando uma dificuldade? Faz essa oração: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a nossa vontade, ela é imperfeita, querido. Muitas vezes nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos escolher consequências, mas a vontade de Deus é perfeita. Quando você orar: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, olha o que acontece. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Lucas capítulo 42, versículo 22. Capítulo 22. Passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E o que acontece depois disso? E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Quer dizer, o anjo aparece depois que você vence a tentação. E depois que você faz a oração: Pai, seja feita a tua vontade, Pai. Não a minha, mas a tua. Que o teu reino venha sobre nós. Não é assim? Não é o meu reino, mas é o reino dele que prevaleça, Os valores dele prevalecem. Quando Jesus vence Satanás no deserto, mesma coisa. Quando ele oferece resistência, Lucas capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois que Jesus vence a tentação, depois que ele rebate, mas ele conhecia da palavra, ele conhecia as escrituras sagradas, Então isso é muito importante a gente pontuar aqui. Você fazer a coisa certa, estar no caminho certo diante de Deus, vencer as tentações. Depois sim, crer é fundamental. João 3,16 diz que todo aquele que crê vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a questão é crer, é acreditar. Tudo demais vai ser consequência. E você crê voluntariamente, você crê por amor, você não crê por imposição. Essa é a questão. Então o batismo de João incentiva, Jesus incentiva o batismo de João. A gente vai ver no capítulo 28 do Evangelho de Mateus,
versículo 19 e 20. Ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então uma das ordenanças que Deus Jesus também nos deixou é o batismo. Vai lá e batiza. A gente vai ver incentivo no batismo também em Atos 2:38. Mais uma vez o incentivo ao batismo. Mas nós vamos encontrar uma coisa bastante curiosa aqui. A gente vai ver Pedro também pregando para as multidões. 3.000 pessoas se convertem e foram batizadas, como uma consequência imediata de acreditarem, como uma marca da sua salvação, né? Mas será que isso é uma regra absoluta? Então vamos pegar aqui Atos, capítulo 10, a partir do versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Ele só estava pregando e o Espírito Santo é derramado. Olha só que coisa. E os fiéis que eram da circuncisão, tantos quantos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se com o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, não apenas sobre os judeus, mas também sobre os gentios. Porque Deus é graça, Deus é amor e é para todos nós, né? Esse amor é incondicional e está aí para todos nós. Porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então regozijaram-se que ficasse com eles por mais alguns dias. Então aqui nós vemos uma coisa inversa, né? Primeiro eles foram batizados pelo Espírito Santo, depois foram batizados em águas, né? Mas a questão fundamental é crer. O resto é uma consequência. Você precisa do batismo? Precisa, mas você tem que crer, né? Então tem dois sacramentos que Jesus estabeleceu. O primeiro, né, fazer isso em minha memória, é a ceia. O segundo é o batismo, né? Mas uma coisa, se você olha, eu me converti, eu acredito em Jesus, eu posso participar da ceia? No meu entender, você pode. Porque você crê, está fazendo em memória dele, né? De repente você não teve tempo de ser batizado ainda, não houve um ensejo para isso, não vira uma indústria. Você sabe que tem uma indústria do batismo, né? Você tem que fazer o curso do batismo na igreja, é pago, muitos locais cobram pelo curso do batismo, tem que ser ministrado e você paga para ministrar, paga a ministração, né? Para aprender, para confessar os pecados, tem ministração cobrada, taxada, tem valor, né? Tem multa, né, para quem esquece Bíblia em igreja. Então virou uma indústria esse negócio aí. Aí o que acontece? Você é batizado, você entrou para o rol daquela igreja que te batizou, né? Você entra para o rol de membros e você passa a ter deveres ali. Qual é o seu dever? Dar dízimo, dar oferta, dar dízimo, dar oferta, dar dízimo, dar oferta e fazer trabalho voluntário, muitas vezes um trabalho quase que escravo, né? Mas nunca ninguém te fala dos seus direitos, direito à oração, direito ao acolhimento, direito à ajuda material, inclusive se precisar, direito a receber ali uma atenção quando você precisa, né? Não te falam dos seus direitos, só falam dos seus deveres. Aí vira uma indústria, agora você tem obrigações, você foi batizado aqui. Então, o interessante é que quando Pedro batiza aquelas 3.000 pessoas, aquelas 3.000 pessoas não fizeram parte da igreja de Pedro. Pedro não fundou a igreja apostólica de Pedro. E pronto, agora já comecei a igreja com 3.000 membros. Olha, dízimo para todo mundo aí. Não fez isso. Não existia a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de Barnabé. Era um só povo, uma só igreja, um só Deus. Então a casa dividida, ela traz divisão. E Satanás quer trazer divisão. E quantas divisões que tem ao nosso redor. E hoje quando a gente olha para isso, se a gente fica estupefato, imagina o mundo que olha para a igreja que deveria ser uma referência, né? E olha para a igreja dividida, fraca, cheia exalando um perfume muitas vezes podre. É claro que eu estou falando da ala xiita, da ala contaminada, que existe o remanescente fiel, que exala o perfume do amor de Cristo, que é a sua vida também, querido, que você exala o perfume, que você tem os melhores frutos, né, na sua vida, né? Então é uma coisa interessante isso para você pensar. E uma coisa que Jesus ressalta bastante, Lucas, capítulo 18, né? Ele está falando ali a respeito daquela parábola do fariseu e do publicano. E no final, Jesus ainda lhe pega e fala, ó, tá caindo umas trovoadas, aí periga de amanhã chover. Né? Então, ele ainda fala, deixe que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Você tem que ser pequeno como uma criança, tem que ser pequeno como uma criança, é delas o reino dos céus. E uma coisa interessante, a gente observar aqui, Marcos, né? Pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava.
pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, a menina estava morta. Aquela criança de 12 anos estava morta. Jesus vem e traz a vida para ela. Jesus deixa muito claro que é das crianças o reino dos céus. Não deixa, querida, essa criança morrer no seu coração. Se ela está morrendo, você está ficando adulto demais, está amargo demais, está julgando todo mundo, está azedo, está amargo, está mal-humorado, né? Tá apontando o dedo em tudo, está achando pelo em ovo em todas as coisas, está cheio de religiosidade, né? Está com aquela marca que as pessoas não gostam mais de ficar perto de você. Pô, que cara chato, que mulher chata, né? Você está deixando morrer a criança, porque a criança atrai. Né? Quando tem um bebê na família, a família toda cerca. Quando tem uma criança, essa criança ela é cercada, todo mundo gosta de ver a criança sorrir, de ver a evolução da criança. Então não deixe essa criança morrer na sua vida. Não permita que o diabo mate essa criança. Mantenha essa criança acesa entre você, com bom humor, com esperança, com fé, porque a criança acredita, a criança não duvida, não relativiza. A criança ela tem esperança em dias melhores. Ela não fica dizendo, ó vida, ó azar, amanhã um dia vai ser pior que hoje. Não, a criança dorme sempre na expectativa, amanhã vai ser um dia melhor, e a criança se contenta com pequenas coisas. Você dá, às vezes eu lembro que quando eu era criança não tinha brinquedo, eu brincava com lata de Nescau, sabe? Brincava com gravetos, e tudo aquilo era muito legal. Eu brincava com dominó, me dava dominó, eu não sabia jogar, mas eu fazia casinha com dominó, fazia difícil com dominó, né? Então as pequenas coisas enchem o coração da criança, e é isso que você tem que ser grato a Deus por tudo que Deus te deu nesse ano. Esse ano foi maravilhoso, querido. Deus te deu desafios, Deus te deu vitórias, Deus te deu tantos livramentos. Seja grato a Deus mais esse ano e não deixe essa criança morrer. Lembra de orar pelo Daniel, pela Isabela, pelo nosso filhinho, né, pela nossa equipe, para que Deus conserve em nós um coração humilde. Lembra de interceder pelas nossas vidas, para que não falte o suprimento nessa trincheira. Mais uma vez eu deixo aqui o apelo, mande a sua oferta de amor, tá? Não é a obrigação. Você não está ofertando porque você tem medo da maldição, e também não está ofertando pensando em ter uma recompensa, mas é por amor, que esses são os valores de Cristo, e é por esses valores que as crianças agem. Tudo que se a criança te der um abraço, pode ter certeza, ela te ama, né? Se o cachorro balançou o rabo para você, ele gosta de você. E se ele não gosta, ele rosna, né? Então se a criança não gosta de você, ela fica longe. Então tudo que você faz para Deus, faça por amor a Deus, né? Então se Deus colocou no seu coração amor pela minha vida, pela vida da minha família, amor por esse ministério Guerreiros da Luz, quero agradecer as minhas ovelhinhas que estão preparando uma surpresa, porque agora já estou sabendo que eu vejo que vocês postam lá, né? Estão fazendo uma vaquinha lá para comprar uma cestinha de Natal para o missionário. Obrigado pelo carinho, né, por essa provisão, e quero convocar todos vocês, que o Espírito Santo direcionar e dirigir, que sejam mantenedores dessa obra, para que essa chama se mantenha acesa, que essa voz não se cale, que a gente continue a anunciar o Evangelho da Salvação, continue a pregar as boas novas, continue a apontar o caminho, dando força ao fraco, norte ao perdido, possa consolar os que choram, possa estar trazendo conhecimento àqueles que não têm o conhecimento, e esse conhecimento expanda a sua mente, faça você crescer, florescer e dar frutos para o reino. Então conta aí com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua oferta de amor nesse período de férias do missionário. Eu preciso parar para descansar, como já falei no vídeo anterior, até Deus descansou, mas para descansar em paz mesmo, eu preciso ter minhas contas pagas, eu preciso ter comida sobre a mesa, os meus cachorrinhos precisam ter ração, né? Eles precisam ser vacinados, precisam ser vermifugados. Quem tem bicho sabe disso, tem um custo essas coisas, né? Ano que vem começa a escola do Micael, vai ter material de escola, vai ter uniforme, então tem uma série de custos agregados, aumenta o valor do aluguel. Então eu peço realmente que Deus toque o seu coração para ser um mantenedor, a gente continue a deflagrar as boas novas, porque a Bíblia diz que aquele que anuncia o Evangelho, que vive do Evangelho. Então é algo digno, é algo justo, era assim que Paulo vivia. Não vivia de dízimo, vivia de ofertas voluntárias de amor. E querido, não deixe a criança morrer dentro de você. Morreu, Daniel morreu. Deixa Jesus ressuscitar ela. Deixa Jesus se tomar pela mão e falar, levanta, levanta, porque agora eu estou te dando uma nova vida, uma nova esperança, um novo horizonte. É isso que eu desejo para você, né, no ano de 2015, um ano repleto de alegria, de realizações, e que você possa mais uma vez dizer, só o Senhor é Deus, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Que Deus te abençoe e te guarde.